Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje falarei um pouco a respeito do clima e da sustentabilidade. Antes de começarmos, precisamos responder uma pergunta que pode parecer um pouco fácil, mas ela é extremamente complexa. O que é o clima? O clima corresponde aos diversos fenômenos climáticos que ocorrem na nossa atmosfera, ou, no caso, a atmosfera de um planeta que possua atmosfera. Na verdade, lembrem-se que a nossa atmosfera, em relação à crosta até o espaço, ela é dividida em 5 camadas, da troposfera, que é a camada mais baixa, até a exosfera, que é a camada mais alta. Lembrem-se também que em cada uma dessas divisões da atmosfera, nós temos uma concentração específica de um determinado ou de vários tipos de gases, e em cada uma delas, alguns fenômenos irão acontecer. No caso, o vento, a tempestade, chuva e a neve ocorrem particularmente na parte mais baixa da atmosfera, onde nós estamos inseridos, onde nós tiramos o ar que nós respiramos, que é a troposfera. Alguns fatores-chave, como temperatura, precipitação, umidade, nuvens e velocidade do vento, interferem nesse caldeirão de fatores que vão moldar o clima. Nesse caso, o clima é a síntese do tempo e a nossa expectação sobre as condições meteorológicas futuras. Por isso, criamos a previsão do tempo. Mas prever um fenômeno é algo presente que dificilmente pode ter uma relação futura, pois o clima ele é muito dinâmico. Assim, a distribuição geográfica do planeta e a distribuição geográfica do clima pode fazer com que ele seja dividido de acordo com latitude e longitude no planeta. Por exemplo, o clima equatorial, que é quente e úmido. Região subtropical, quente e seco. Regiões das latitudes médias e elevadas, que é temperado e úmido. E nas regiões subpolares e polares, frio e seco. Façam um exercício e pensem no nosso país, se ele está localizado na região equatorial, subtropical, regiões de latitudes ou polar, e qual é o clima predominante do nosso país. Alguns fatores internos, como, por exemplo, aqueles que dizem respeito às propriedades intrínsecas da atmosfera, tais como a composição da atmosfera, a circulação geral, os sistemas frontais, as perturbações, e os fatores externos, que podem agrupar fatores gerais ou regionais, tais como distância do oceano, relevo, natureza, entre outros. Os tipos de clima que nós encontramos no nosso planeta é o clima tropical. O Brasil é um país de clima tropical. O clima subtropical, em algumas áreas do nosso país, nós já podemos encontrar o clima subtropical mais ao sul. O clima mediterrâneo, o clima temperado, o clima oceânico, continental, o alpino, dos Alpes, o polar, o árido ou seco. No nosso país, nós podemos ter uma miscelânea de algum desses tipos de clima, dado a extensão territorial do nosso país. Em linhas gerais, o nosso país, em algumas áreas, algumas regiões, a exemplo, a região sudeste, nós temos duas temperaturas que marcam o nosso país: quente e frio. Nós temos as 4 estações, mas não há a visão de que em todas as áreas do planeta, em todas as áreas de continentes, em todas as áreas marítimas, embora haja as estações, nós teremos essa visão da estação. No nosso Brasil, nós temos períodos muito quentes, primavera e verão, e períodos frios ou até muito frios, no outono e no inverno.
nós não temos muitas vezes, por características do clima e da vegetação e também das características do nosso país, essa variação de primavera e essa variação outonal. Talvez em Portugal, por exemplo, que está numa área mais ao norte, nós consigamos ver o outono, a primavera, o verão e o inverno com características marcantes. Assim, o clima tropical, para a gente começar a entender um pouco das características de cada clima, ele é caracterizado por temperaturas elevadas, em que as médias podem ser de 18 graus ou acima de 18 graus. No estado do Rio de Janeiro, a temperatura pode bater ou passar da casa de 40 graus. Podem subdividir-se em tropical de floresta, onde a precipitação é de pelo menos 60 milímetros durante todo o ano, e climas de monções, como ocorre em regiões da Índia, de Bangladesh, onde os climas de monções são temperaturas que variam aos extremos e chuvas muito extremas. Essa população que vive em áreas de clima de monções aprenderam como controlar essas cheias, essas inundações, porque são países que são incessantemente devastados por essas intervenções climáticas. Temos o clima tropical úmido e seco ou de savana, onde a estação seca com o mês mais seco, tendo precipitações menores do que 60 milímetros. Temos o clima subtropical, que é característico das áreas geográficas abaixo do Trópico de Capricórnio e acima do Trópico de Câncer. As temperaturas médias elas são inferiores a 20 graus e há uma alternância anual entre 9 e 13 graus. Reparem que pode parecer estranho falar de temperatura inferior a 20 graus em áreas que a temperatura bate zero. Mas é difícil também estabelecer uma temperatura média no planeta. Um exemplo: existem cidades na Sibéria em que a temperatura no inverno pode chegar à casa dos menos 50 graus. Por exemplo, a cidade de Yakútia. Já no deserto do Saara, as temperaturas elas podem passar da casa dos 60 graus positivos em algumas áreas. Se nós temos uma temperatura de menos 50 ou menos 60 graus negativos e uma temperatura de 60 graus positivos, a diferença de um ponto a outro é de 120 graus. Será que poderíamos dizer que entre essas duas temperaturas a média é 0 grau? Então, a temperatura média do planeta é algo difícil de se estabelecer, mas criamos esse conceito de temperatura média para o melhor entendimento das variáveis de uma ampla região. Assim, o clima mediterrâneo, ele localiza-se na zona do mar Mediterrâneo, tem combinação de verão quente e seco, inverno frio e pouco chuvoso. Temos também uma temperatura quente e seca no verão e moderado e úmido no inverno. A precipitação ocorre no inverno durante 2 a 4 meses. Assim, o clima oceânico ocorre em regiões mais afastadas das grandes massas continentais. No clima oceânico, as chuvas são abundantes, porque a grande parte da água das chuvas que chega à costa oceânica vem dos oceanos. Por exemplo, a Mata Atlântica não produz chuva. A chuva da Mata Atlântica é proveniente do oceano. Obviamente, uma floresta ela pode produzir umidade? Sim, mas dizer que a floresta cresceu e depois começou a chover não é um fato correto. As condições eram propícias, a mata desenvolveu nessas regiões propícias. Podemos ter tido o aumento da chuva, mas grande parte do processo de chuva é proveniente do oceano. Ou seja, os fenômenos climáticos do El Niño e Laninha controlam e regulam a temperatura das águas dos oceanos, em especial do Oceano Pacífico, que é o maior oceano que nós temos no planeta.
O regime de chuva está intrinsecamente atribuído aos oceanos. Se evapora mais água ou se diminuímos a evaporação da água dos oceanos, fazendo com que áreas que tenham muita quantidade de chuva possam ter muito mais ou diminuir, ou áreas que não tinham um volume de chuva tão grande passem a ter. Muito obrigado!